Continuando com o estudo de Kuntras Umayyan, nós vamos para o 15º discurso no seu capítulo 1. Nos diz o Rebbe Reshab, Hinei Adam Basher Hu Adam Tzarich Ladat. Ele nos fala agora sobre a responsabilidade que o ser humano tem. Ou seja, todos nós que temos intelecto, fomos dotados de lógica e raciocínio, nós devemos ter plena consciência de algumas coisas fundamentais e básicas que vão nos conscientizar da nossa missão aqui nesse mundo, do nosso papel na nossa existência. Então, ele nos diz que toda pessoa, todo ser humano que faz jus a esse título, ou seja, que nós somos criaturas humanas, criaturas especiais, Tzarich Ladat, é necessário saber. E na realidade, toda pessoa que tem a cabeça no lugar, que tem o cérebro em cima dos ombros, ele sabe, no fundo ele tem consciência do seguinte, que o ser humano é a criatura escolhida, é a criatura primordial no universo da criação. Asher bara v'yatzar HaKadosh Baruch Hu. Ou seja, Deus criou o mundo não para os seres inanimados, não pelas pedras, não para os vegetais, não para os animais, etc., mas sim para a criatura humana, que é a criatura central de toda a criação. E na realidade não só no mundo terrestre, mas mesmo levando em consideração os universos espirituais, ou criaturas espirituais, seres angelicais, ou seres espirituais, sefirot, etc., atributos divinos, etc., na verdade, levando em consideração a tudo e a todos. A criatura escolhida, a razão de ser da criação de Deus desse universo, é o ser humano. Lo levad bitzvah haaretz, não apenas nas hostes terrestres, elagam bitzvah shamayim, mas mesmo levando em consideração as hostes celestiais, os mundos e campos espirituais. A criatura central entre todas as criaturas do universo físico, material, como também universos abstratos espirituais, a criatura central, ideal, é o ser humano. Isso tanto em relação às criaturas inferiores, como também mesmo em relação as criaturas superiores. E ele elabora isso um pouco mais. Que ele nos faz uma observação interessante. Todas as criaturas criadas por Deus, incluindo o ser humano, são todas dotadas de corpo e alma, matéria e espírito. Asher bazeh shavim heima, e nisso se igualam ou se equiparam tzvah haaretz im tzvah shamayim, as chamadas hostes terrestres e as hostes celestiais. Ou seja, tanto os seres terrestres, como também os seres celestiais, espirituais, são dotados de corpo e alma. Pode ser corpo e alma de forma distinta e diferente, sem dúvida, mas todos têm esses dois aspectos, matéria e espírito. Mesmo que há diferenças incomparáveis entre os seres celestiais e os seres terrestres. Por exemplo, quando nós falamos aqui do reino mineral inanimado, de uma pedra a gente não vê nela nenhuma vida, vitalidade, nós vemos uma inércia contínua, constante, ela não tem nenhum crescimento, sequer o crescimento vegetal, nenhum tipo de crescimento. Mas é conhecido que o Arizal e os cabalistas dizem que até mesmo uma pedra também é dotada de uma alma, ela também tem a sua espiritualidade. E toda criatura aqui embaixo, toda criatura terrestre, seja do reino mineral, vegetal, animal, todos têm corpo, matéria, mas todos têm também espírito, tem uma alma, por assim dizer. É claro que a alma, entre aspas, da pedra é bem distinta da alma presente no ser humano, mas essa alma na pedra seria a faísca divina que lhe dá vida e existência.
no processo de criação ex nihilo, ou seja, toda criatura, portanto, também no reino vegetal e até no reino animal, por isso os cuidados que nós devemos ter com todo tipo de criatura, todos são dotados de uma certa espiritualidade que também pode ser chamada de alma. E na realidade, mesmo no campo espiritual abstrato, mesmo no chamado campo celestial, lá existe não só espiritualidade, espírito, mas existe também algum tipo de matéria. Claro que uma matéria bem mais refinada do que aquela presente aqui no campo terrestre e físico, mas algo que também pode ser chamado de matéria, como se fosse o corpo daquela criatura. Mesmo que há diferenças enormes entre o plano celestial e espiritual em relação e comparação ao plano terrestre. No campo terrestre, o que prevalece é a criação divina que é composta de 4 elementos. Os 4 elementos seriam Esh, Ruach, Maim, Afar, fogo, vento, fogo, ar, água e terra. Então se fala que as criaturas terrestres estão fundamentadas, baseadas nesses 4 elementos. Em contraste a isso, o Tzva Shamayim, de acordo com os nossos livros, as hostes celestiais, as criaturas celestiais, Bara Otam HaKadosh Baruch Hu, Deus as criou, Rak Me'arkavat Shnei Yesodot, baseando-se apenas em 2 elementos, nos elementos Esh Veruach, nos elementos fogo e ar, que seriam os elementos mais refinados entre os 4. Ou seja, comparados com o elemento água e terra, são mais refinados, enquanto que no plano terrestre há 4 elementos, no plano espiritual existem esses 2 elementos apenas, como Shkatuv, como diz o versículo bíblico, assim está escrito no Teilim, nos Salmos, Ose Malachav Ruchot, que Deus fez os seus anjos do ar, do vento, Mesharetav, e os seus serventes, Esh Lohet, de um fogo incandescente. Ou seja, aqui são mencionados em relação aos anjos, que eles também teriam, por assim dizer, a sua matéria, o seu corpo, talvez entre aspas, mas também é um tipo de matéria e algo corpóreo, apenas que composto só de dois elementos, elemento fogo e ar. Contudo, apesar dessas diferenças entre o plano terrestre e o plano espiritual, o plano material e o plano espiritual, nisso se igualam as criaturas do plano terrestre com as do plano espiritual, que ambas as criaturas, todas elas, tanto de um plano como de outro, celestial ou terrestre, são dotadas de corpo e alma, de matéria e espírito. Pode ser uma matéria mais refinada, ou pode ser uma espiritualidade mais elevada, mas todas têm matéria e espírito. Ou seja, por mais que as criaturas celestiais elevadas, elas foram criadas e compostas apenas dos elementos mais refinados, que seriam fogo e ar. Bechol ze, mesmo assim, ou seja, são compostos de elementos mais refinados, portanto a sua matéria é muito mais delicada, muito mais elevada, mas isso também lhes atribui uma forma corpórea, ou seja, que eles também, essas criaturas, pode-se dizer que elas também são dotadas de um certo corpo. O Tzva Haaretz, por outro lado, as criaturas, as hostes terrestres, por mais que elas são compostas de todos os 4 elementos, mesmo aqueles elementos, por assim dizer, mais pesados, mais materiais, ou seja, elas são compostas de água e terra junto com ar e fogo, Gamken, mesmo assim, então, por mais que a matéria é muito forte, evidente e pesada dentro dessas criaturas, porém elas também são dotadas de espiritualidade.
todas elas. Negam hen balei nefesh, todas elas são portadoras de alguma alma. Veraka evdel betivam. Apenas que aqui a diferença decorrente dessa variação será na natureza dessas criaturas, especificando detivei tzva shamayim ubeagbarat atzura ala chomer. No caso das criaturas celestiais, já que elas são dotadas de uma matéria mais refinada e elevada, baseada e composta de dois elementos, ar e fogo. Portanto, e por outro lado, a sua espiritualidade é mais elevada. Portanto, por natureza, nas criaturas celestiais, existe uma prioridade, uma precedência. Existe o que predomina dentro delas, é mais a espiritualidade e o espírito sobre a matéria. Já que a matéria é mais refinada, portanto mais fraca, e a espiritualidade é mais elevada e forte, então por natureza em todas as criaturas espirituais, nos anjos, sefirot, etc., existe uma predominância do espírito sobre a matéria. Em contrapartida, vetivei tzva haaretz beteva toldotam, já a natureza das criaturas terrestres, isso de forma inata, a natureza presente dentro delas, em todas as criaturas terrestres, compostas dos 4 elementos, beagbarat chomer alatzura, já que a matéria é mais forte no caso delas, e a espiritualidade é, portanto, também menos intensa, diminuta, então, em todas as criaturas terrestres existe por natureza uma tendência de fortalecimento e de predominância da matéria sobre o espírito. והנה הגוף והנפש מקבילים ומתאימים זה לזה. Ele continua nos dizendo sobre essa fusão, sobre esse casamento, entre aspas, entre a alma e o corpo que existe em todas as criaturas, que sempre a alma é compatível ao corpo e vice-versa, ou seja, o tipo de espiritualidade presente naquela criatura sempre será compatível ao tipo de matéria que ela é portadora, ou seja, a espiritualidade presente, o que dá vazão, se faz presente nela, no seu corpo, é proporcional à capacidade, o quanto a sua matéria é capaz de conter de espiritualidade, o quanto ela é recipiente para conter essa espiritualidade. Behainu, são sempre compatíveis. Ou seja, por mais que por essência, matéria e espiritualidade são duas coisas antagônicas, não só diferentes, mas até opostas, contrárias. Pela própria essência são coisas totalmente distintas, matéria e espiritualidade. Espiritualidade, quando a gente fala de alma, nós estamos falando de algo espiritual, algo que não ocupa espaço, etc. E quando nós falamos de corpo, nós estamos falando do corpo físico, nós estamos falando de matéria palpável, etc. Então, matéria com espírito, corpo e alma são duas coisas distintas e contrárias. Veruchani vegashmi bemahutam atzmi, espírito e matéria, o espiritual e o físico, pelas suas próprias essências, eles são totalmente antagônicos um ao outro. Mesmo assim, com tudo isso, eles acabam, mesmo assim, convivendo juntos. Isso é uma das coisas fabulosas que Deus produz e realiza. A Nefesh ve'aguf makbilim umatimim zelazei, como eles convivem juntos, para poder conviver juntos, a alma revestida no corpo, o corpo recebendo sua vitalidade, sua energia da alma. É necessário que, portanto, o corpo seja compatível à alma e a alma, a espiritualidade, seja compatível a essa matéria do corpo. Isso é uma das coisas fabulosas que não dá para entender, seja que fora do alcance da mente humana, como Deus Todo-Poderoso é capaz de realizar essa maravilha de conciliar esses antagonismos, espiritualidade com a matéria, alma com o corpo. Então isso é umas coisas fantásticas, daquelas coisas fantásticas, incompreensíveis, acima da nossa lógica, que somente
Deus elevado, infinito, todo-poderoso é capaz de realizar, e aquilo que ele realizou na criação ex nihilo, criando algo do nada, dando existência à matéria, e assim como também a espiritualidade, e unificando esses dois lados antagônicos, esses dois tipos de criaturas, essas duas essências opostas. Assim como criação, criar algo do nada, é algo que somente, apenas e tão somente Deus é capaz de fazer, essa fusão também entre o espiritual e a matéria é algo que somente Deus é capaz de produzir. שרק בחיק הבורא ברוך הוא שמפליא לעשות, מקשר רוחניות בגשמיות. Ou seja, somente Ele, o Todo-Poderoso, o Infinito, o Ilimitado, é capaz de vincular espiritualidade com a matéria. באופן המקביל ומתאים, de uma forma correspondente, de uma forma adequada, כאילו היו לאחדים מתחילת יצירתם. Como se fossem um só ser, uma só criatura, desde a sua origem, desde o início da sua criação, ou até mesmo a partir da sua essência, Bemahutam Atzmi. Ou seja, quando nós vemos a nós mesmos, a pessoa nem consegue notar ou separar alma e corpo, é a pessoa, uma entidade só. Então, isso é aquilo de fabuloso que Hashem realiza, de não só compatibilizar a vivência conjunta do espírito com a matéria, mas também que o espírito, que a alma seja compatível com aquele corpo e o corpo seja um recipiente adequado para aquela alma, para aquela espiritualidade, e assim eles convivem em paz e harmonia, como se fosse um ser, uma criatura só. Originalmente, sem notar as diferenças essenciais que há entre um e outro. Por isso, na linguagem cabalística, a alma e o corpo são chamados Nikraim Or Vekli, luz e recipiente. A alma equivale à luz, à energia, e o corpo ao recipiente. Be'anefesh Or Ve'aguf Ukli. Ele nos diz, de forma geral, ele nos afirmou até agora que todos os seres e todas as criaturas, seres celestiais como seres terrestres, todos são dotados de corpo e alma. Mas quando a gente observa, agora ele vai nos elaborar esse assunto dizendo que quando a gente observa na Torá, na descrição do Gênesis, a criação do ser humano, nós notamos algo de diferente quando a Torá se refere à criação do ser humano. O ser humano também foi dotado de corpo e alma, mas de que forma eles foram criados? Então ele nos diz, והנה גוף האדם שינה הקדוש ברוך הוא את אופן יצירתו מיצירת גופות שאר הנבראים אשר ברא ויצר הקדוש ברוך הוא. Na hora da criação do ser humano, ou mais exatamente, na hora da criação do corpo humano, Deus variou, modificou a forma de criar o ser humano em relação à forma que foram criados todas as outras criaturas, todos os outros seres, todos os corpos de outros seres, que também foram criados por Deus anteriormente. Ou seja, Dechol Anivraim, todas as outras criaturas, Hinei Kshamar HaKadosh Baruch Hu Oto Amamar, Ashayach Lanivraim Ahem, está escrito que Deus criou o mundo com asserções, com pronunciamentos. Ele disse que haja luz, houve a luz, que surjam os astros, Sol, Lua, etc. Surgiram os astros, antes disso que haja os firmamentos, os céus, surgiram os céus. Quando se criem a vegetação, surgiu a vegetação, que surjam os animais, as aves, os peixes, ou seja, o mundo foi criado com os pronunciamentos divinos, que são a forma, isso é uma metáfora naturalmente, mas se fala que esse pronunciamento, assim como a fala é uma manifestação externa, revela para fora aquilo que a pessoa tem dentro de si, assim também quando Deus aqui está atuando, agindo como Criador, por assim dizer, criando algo afora,
Então se diz que essa criação ocorre com uma revelação divina, com uma energia divina que ele injeta, que ele investe, e na linguagem metafórica que a Torá utiliza para aproximar isso da nossa compreensão, se fala que Deus falou, isso surgiu, foi criado e existiu. Então essa é a metáfora da fala. Mas de qualquer forma, quando Deus ia criando todas as criaturas com o respectivo pronunciamento que dava origem a elas, então seja no caso dos animais, das aves, dos peixes ou de todas as criaturas. Então, o que a gente nota? Miyad nivra gufam venichnesa bahem nafsham. Imediatamente as criaturas surgiam. De que maneira? Era criado o corpo das criaturas, vamos dizer, do animal, da ave, etc., e junto com o corpo, imediatamente já estava presente também a alma, que dava vitalidade a esse animal, a essa ave, a esse peixe, a essa criatura, etc. O shnehem, e ambos, a guf ve a nefesh, o corpo e a alma, o corpo e a energia espiritual, que echad yatsu al pnei adama, eles saíram juntos, surgiram na terra simultaneamente e juntos. Ou seja, quando havia o comando divino de dar origem à criação de cada ser, de cada criatura, então isso não ocorria em duas etapas, primeiro corpo, depois alma, primeiro alma, depois corpo, não, eles já surgiam juntos, unificados, alma em corpo, corpo com a alma. Nos diz como exemplo e ilustração, como Beyom Shlishi, no terceiro dia do Gênesis, por exemplo, que chama Akadosh Baruch Hu, quando Deus diz, Tache haaretz deshe esev mazria zera, que a terra produza verdura, que saia o verde, que saiam as sementes, etc., e que a terra produza o seu fruto, etzperi, ou sepri, plantas e árvores frutíferas, cada uma dentro da sua categoria, etz osepri lemino, asher zarobo ala aretz vaichen. E assim realmente ocorre que vão surgindo toda a vegetação, todas as verduras, todas as plantas, todas as árvores frutíferas, cada uma com seu respectivo fruto. Se fala que também no reino vegetal também existe, por assim dizer, o corpo e a alma. A alma é aquela vitalidade que está presente no reino vegetal, que faz com que as plantas cresçam, que as árvores produzam, e assim por diante. Então, no momento que houve o comando divino, que surja a vegetação, então a terra imediatamente produziu as plantas, as árvores, cada uma do seu tipo já produzindo seus frutos. Ou seja, tanto a parte física, o corpo, entre aspas, da planta, da árvore, como também aquilo que ela cresce, aquela energia que é a sua alma, que produz os frutos, que traz as frutas a esse mundo. Então, cada uma com as suas respectivas frutas, que isso indica já a sua vitalidade, a sua alma, por assim dizer. O mesmo acontece também em relação aos animais. A terra já produziu, ou seja, quando houve o comando divino, eles já surgiram com vida, não é que eram apenas o corpo do animal e depois ele sai andando. Não, ele já foi criado com vida e já até com uma certa idade, com vitalidade. E a mesma coisa também todos os seres anfíbios, marítimos, todos os seres do mar, os peixes, etc., répteis, enfim, todos eles também, todos foram criados, não só o corpo, mas já o corpo com a sua vitalidade, com a sua alma, por assim chamar. Ou seja, que todas as criaturas, nós notamos isso no Gênesis, na descrição do Gênesis, a forma delas terem sido criadas foi de qual maneira? Deus já criou de imediato o corpo das criaturas, como também a sua energia vital, a sua alma vital, que está presente dentro da criatura. Isso já foi criado, foram criados juntas essas duas partes de cada ser, de cada criatura. Assim foi com todos os seres, com todas as criaturas.
menos o ser humano. Quando chega a vez de criar, de fazer surgir, de formar o ser humano, Deus modifica a sua criação, a sua forma de criar, de ser criado, de surgir nesse mundo. Então, quando a gente observa no 6º dia do Gênesis, como o ser humano foi criado, nos conta a Torá que primeiro Deus criou apenas e tão somente o corpo, a matéria do ser humano em sua parte. O corpo, a Torá nos relata que foi criado a farmina adamá, a partir do pó da terra, a partir da terra, o corpo foi formado, foi criado, e a priori, num primeiro momento, ele é criado sem nenhuma vitalidade, sem a alma estar presente e atuante dentro dele. O como Shkatuv, conforme está escrito no versículo bíblico, Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar min ha'adamah, que Deus criou, que Deus formou Adam, o ser humano, do pó da terra, de Mitchilá e Golem. No início, o ser humano era inanimado, como se fosse um boneco sem vida. Havia apenas o corpo. Depois nos diz a Torá, Deus sopra nas suas narinas, nas narinas do corpo do homem, de Adão, o espírito da vida. Ou seja, ele sopra pelas narinas a alma que vai dar vida ao ser humano. Ou seja, nós vemos da descrição do Gênesis que o corpo do ser humano não saiu da terra já dotado de espírito portador do espírito de vida, da vitalidade que seria a sua alma, assim como aconteceu com todos os outros seres e criaturas. Não. A criação do ser humano foi distinta, foi diferente. Ela de Tchilá, Barakadosh Baruch Hu et Gufo, a priori, Deus criou apenas o corpo do ser humano sozinho, à parte, o corpo físico. O Bará, Otomina Homer Ayoter Av Vegas, e a Torá nos conta que o seu corpo foi criado da matéria mais rudimentar, mais grosseira, foi criada a partir do mineral do pó da terra, quando a Torá nos relata que o corpo vem do pó da terra, e ele era um corpo inanimado, sem nenhuma vitalidade. Isso, na verdade, se constitui numa inferioridade, num rebaixamento muito grande do ser humano, se comparado a todas as outras criaturas que já existiam, sejam as criaturas do reino vegetal, animal, os astros, etc., que todos têm uma vitalidade, todos têm uma energia, todos já estão, por assim dizer, funcionando, e o ser humano jaz sem vida, sem nenhuma vitalidade. Por mais que tudo é derivado da terra, todas as criaturas, contudo, a maneira que foram formados, a maneira que foram criados, já saíram da terra os corpos das criaturas, dos seres dotados de alma com a sua vitalidade. Em contraste a isso, o ser humano, num primeiro momento, ele jaz lá inanimado, sem qualquer vida, sem qualquer vitalidade, apenas o corpo físico, apenas aquilo que é derivado do pó da terra. E somente mais tarde, depois, Deus sopra nas suas narinas o espírito da vida. צריך להבין, pergunta o Rebbe Reshab, מפני מה שינה הקדוש ברוך הוא אופן יצירת גוף האדם. Por que Deus modificou a forma de criação do corpo humano, מגופות שאר הנבראים, da criação dos corpos de todas as outras criaturas e seres que já vieram dotados de alma e vitalidade. À primeira vista, essa variação parece algo que traz inferioridade ao ser humano, quando ele permanece lá, mesmo que seja por alguns instantes, por alguns momentos, desprovido de qualquer vitalidade, de qualquer vida, sem qualquer alma
presente dentro de si. Rafa, não deu para terminar o capítulo, mas...